Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Diretamente dos anos 90 eu vim trazer uma novela, mais uma novela mais complicada do que Maria do Bairro. É essa história do Gugu. Gente, a vida do Gugu foi polêmica durante a vida e agora no pós-vida tá tipo, a melhor novela da tarde. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. E sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Nós vamos relembrar um pouquinho das polêmicas. Diretamente dos anos 90, vamos relembrar algumas coisas que acontecia no Domingo Legal, num programa de TV de família, onde as pessoas sentavam-se para assistir com seus filhos, com seus pais, e era um dos programas mais concorridos. A banheira do Gugu tinha assim grandes índices de audiência, fazendo o Fausto Silva querer apelar de qualquer jeito. A fórmula era simples, gente. Sabonetes eram jogados numa banheira e mulheres com biquínis minúsculos ficavam tentando pegar esse sabonete junto com homens para encontrar, e ficava aquele popozão assim na tela da TV enquanto as pessoas almoçavam, macarrão de domingo, enquanto a família estava lá reunida. Era uma coisa linda que, aliás, eu não sei como que isso era permitido, mas enfim, era permitido. E tinha até aquela música umba, 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 ré, umba, 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 ré. Eu acho que todo mundo deve se lembrar disso. Gugu e Vavá, nos anos 90, tinha e correu um boato de que Vavá, vocalista do grupo de pagode Cara Metade, foi namorado do apresentador Gugu. Duvidar eu não duvido, né? Mas vai que... O artista era um dos participantes mais assíduos do programa do quadro lá da banheira do Gugu. E tava lá toda semana. Gente, eu lembro também do Tiririca lá toda semana. Quer dizer que ele também tinha um caso com o Tiririca? E aí ele disse que uma vez chegou a desmarcar programa de TV porque era obrigado a estar lá. Declarou Vavá numa revista, a revista Caras, numa entrevista na revista Caras. Ele disse que era obrigado a estar lá toda semana. As pessoas não entendem, rolou até papo na época de que eu era o namorado do Gugu. Isso me quebrava, disse o vocalista do Cara Metade. Gente, ele era obrigado até a desmarcar compromissos importantes para estar lá na banheira do Gugu. Xuxa e Playboy. Gugu exibiu uma Playboy da Xuxa uma vez. E ela não gostou da exposição. Gente, ele fez isso na TV aberta. E por conta da carreira da Xuxa, ela tentava deixar esse passado para trás. Naquela época ela tentava esconder aquele passado que ela teve, que não era um passado que a família tradicional brasileira gosta de saber, né? Xuxa, né, ela, mesmo brigados, ela deu uma homenagem a ele nas redes sociais, mesmo depois, né, de toda essa polêmica, mas ela não gostou nem um pouco. A sunga de Thiago Lacerda, eu lembro dessa história da sunga do Thiago Lacerda. O ator Thiago Lacerda processou após o Gugu querer leiloar uma sunga dele. Que vergonha, gente, que ele usou no espetáculo Paixão de Cristo. Anos depois, Gugu declarou que a leilão da peça foi um grande erro. Grande erro, né? Grande erro que ele faturou bem, né? PCC. Em 2003, o apresentador levou ao Domingo Legal uma falsa entrevista com integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. Gente, eu me lembro disso nitidamente. Por isso que eu não passo pano não, né? Porque faleceu que eu vou passar pano, não vou não. Os supostos criminosos assumiram que teriam sequestrado o padre Marcelo Rossi, ocorrido uma semana antes. O material foi exibido pelo SBT e acabou virando caso de polícia. Eu lembro que até o Datena, né, o tal PCC tinha ameaçado o Datena de morte. E, gente, deu um rolo, mas deu um rolo, enfim. Van Damme excitado, gente. Esse vídeo do Van Damme excitado é a maior vergonha alheia que eu tenho até hoje. Sabe quando você vê um vídeo assim de vergonha alheia? Gugu levou o astro Jean-Claude Van Damme como convidado.
Mas ao ver a Gretchen rebolando ali, ele ficou muito animado, ficou com aquele desodorante dentro da calça. E aí, gente, aquela cena foi muito vergonhosa mesmo. Mas a vida dele foi tão polêmica, que a morte dele foi polêmica e o pós-morte é polêmica, gente. Quando o Gugu teve a sua vida interrompida precocemente devido a um acidente doméstico em 2019, os fãs e admiradores do apresentador não imaginavam que haveria tantas polêmicas. E agora nós estamos na novela chamada A Herança do Gugu. Quem vai pegar a herança do Gugu? Quem merece mais? Quem merece menos? Gente, cada dia é um episódio novo. Até porque na época o próprio Gugu ele não falava muito da sua vida pessoal, né? Dificilmente ele se pronunciava a respeito disso. Então poucos as pessoas sabiam a respeito da família dele. Enquanto isso a gente se surpreende com esse cenário de novela mexicana que viveu agora, que estamos vivendo, essa tal da herança do Gugu. Rosemiriam de Mateu, ela é mãe dos filhos de Gugu. João Augusto, de 18 anos, Marina e Sofia, 16. Tem as gêmeas e tem o menino mais velho. Os familiares do famoso, incluindo a mãe, Maria do Céu, a irmã, Aparecida Liberato, eles queriam muito, querem essa herança, e aí apareceu esse suposto namorado dele, né, esse Thiago Salvático. Ele é chefe de cozinha e entrou na justiça para comprovar que mantinha uma união estável com o apresentador há 7 anos. E eu vou também dizer a minha opinião sobre isso, né? Ele mora na Alemanha e ele tem fotos com o Gugu em diversas partes do mundo, por conta das viagens que eles faziam juntos. Já do outro lado da moeda, a Rose protagonizou ensaios fotográficos com o apresentador ao longo da vida, né? Como um casal ao lado dos filhos, e tem usado tais imagens como Thiago faz para provar, né? Então, ao meu ver, a Rose é a esposa oficial e ele é o amante. E numa batalha judicial entre a esposa judicial e a amante, que eu saiba, a amante não tem direito a nada. Dá pra ver que a batalha judicial para rever a divisão dos bens de Gugu compõe apenas uma pequena fatia desse bolo que foi triado em torno do patrimônio. Mas, gente, o patrimônio do Gugu é baseado em polêmicas. Ele construiu esse império em cima de muitas polêmicas. Então, assim, parece que é aquele ditado, né? Você colhe o que planta. E ele plantou todas essas polêmicas e agora no pós-vida está colhendo tudo, e quem está colhendo são os que ficaram. Ah, gente, e esse suposto filho Gugu? Ah, me desculpa, sinceramente eu não vejo a hora do exame de DNA ficar pronto, porque pra mim ele só quer se aparecer. Não é filho do Gugu. Ricardo Rocha negou ter interesse no seu patrimônio de 1 bilhão pelo comunicador e contou sobre o processo do DNA. Suposto filho de Gugu Liberato está cada vez mais próximo de descobrir a verdade sobre seu vínculo familiar com o comunicador que morreu. Né? Ricardo Rocha, ele deu uma entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular e foi uma entrevista muito polêmica que rendeu muito bafafá. Estamos há vários dias vivendo esse bafafá. Né? Ele foi exibido na íntegra no Câmera Record e foi às lágrimas, tímido. Um empresário de 48 anos que parece o Jubileu, eu tenho medo, o Jubileu tá tão estranho hoje, eu tenho medo. Ele confessou que faltou coragem para pedir exame de DNA quando o apresentador era vivo e que sofreu com a ausência de um pai. Assim, só tem o nome da minha mãe e o nome do meu pai está vazio. Você não tem um carinho do pai, um conselho, onde nos piores momentos, nos melhores, tinha medo de expor. Está cada vez mais perto de descobrir a verdade. E eu vou até o fim. Eu sinto que ele é meu pai. É isso aí, gente. O importante é você ter uma intuição boa. A reportagem na trilha de um pai contou a história de como o Gugu teria tido um filho antes da fama. Essa história, gente, é muito esquisita. O suposto filho do Gugu
ele teria entrado com essa ação para questionar essa paternidade na justiça. Eu queria saber se é assim tão fácil você ir lá na justiça e falar, então, fulano de tal que já morreu é meu pai. Será que se eu questionasse em algum famoso... Não, gente, eu tenho pai, não vou fazer isso com meu pai. Mas se eu não tivesse... Meu Deus. O vendedor de carros de luxo também negou que seu interesse é a herança de 1 bilhão. Não, gente, imagina. Deixado pelo apresentador, nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame. Bom, gente, a questão é que se ele não é o filho, ele já tá se dando bem ganhando uns 5 minutinhos de fama, né? Talvez queira mergulhar nessa fama e daqui a pouco ser candidato a vereador, o candidato suposto filho do Gugu. E ele ainda diz que tem os traços dele. Muito, gente, o clone, quase que eu me confundi. No programa, o suposto filho do Gugu contou que a sua mãe disse a ele, quando ele tinha assim, entre 10 e 11 anos, que ela engravidou do Gugu em 1974, quando ele tinha apenas 15 anos, gente. Essa história é meio pedô, né? E contou que a mãe dele costumava mostrar imagens na televisão. Inclusive as filhas gêmeas de Gugu já toparam fazer o exame de DNA, que pode comprovar a paternidade. Mas como o Gugu teria um filho de 48 anos? Isso é muito bizarro, né? Ele disse que os dois se conheciam e teriam flertado numa padaria em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. A mulher trabalhava como empregada doméstica e babá para uma família que morava naquela região. Gente, eu já ouvi umas histórias tão similares dessa que é tudo... Nossa, é que eu não posso falar. Se eu falar... Os encontros entre eles ficaram frequentes, segundo informações do processo. Assim que descobriu a gravidez, a moça voltou a procurar o rapaz, mas nunca mais o encontrou. Ah, ela nunca mais encontrou? Ele estava na televisão e não procurou o ratinho para fazer exame de DNA? Ah, e ele acreditou nessa história da mãe dele? Ou fingiu que acreditou, né? Para poder tentar ganhar isso? Não é possível. Então, gente, essa herança dele que está estimada em cerca de 1 bilhão... já foi destinada aos 3 filhos de Gugu, 75%. João Augusto, Sofia e Marina. Enquanto 25% foi destinado aos 5 sobrinhos do apresentador. Gugu também deixou uma pensão vitalícia para a mãe, Maria do Céu, de 90 anos, num valor de 173 mil. Né? A morte dele desencadeou essa disputa, né, por toda essa herança, e nós estamos vivendo esse entretenimento. O próprio testamento que ele mesmo deixou em 2011 não reconhece Rose Miriam, a mãe dos seus 3 filhos, como companheira na modalidade de união estável. Por isso, Rose iniciou um processo judicial para receber 50% do patrimônio de Gugu. Gente, aí aparece, essa novela é tão doida que começa a aparecer personagens assim do nada. Do nada apareceu o Rafael William, né, numa entrevista com a Sônia Abrão. Não assisto Sônia Abrão, não gosto dela, não assisto, acabou, não vou nem explicar porquê. E ele teria se intrometido nessa novela. Ele disse que conhece esse Ricardo Rocha e que alega ser filho dele. Ele disse que várias vezes esse tal Ricardo Rocha aparecia lá no SBT. Ele trabalhava lá, fazia alguma coisa. Ele estava sempre na porta do estúdio do SBT. Então, me parece que ele mentiu. Então, ele já tentou, sim, se aproximar de Gugu, mas provavelmente não conseguiu, né? O advogado da Rose Miriam falou sobre a carta, né? Porque expuseram uma carta, fizeram exposé de uma carta dela, que ela escreveu com o coração em desespero para proteger os filhos, diz Nelson Williams, que representa as gêmeas Marina e Sofia. As gêmeas estão do lado da mãe. E o menino não, tá do lado... Gente, que rolo! Tem que chamar a Cristina Rocha para resolver. Isso aqui é um caso de família babadeiro. E na parte da carta dela dizia assim: eu sei dos viagras, eu sei das bebidas, eu sei dos celulares que não pode entrar junto dos donos. Eu sei de muitas coisas sobre o seu homossexualismo. Já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Gente, esta carta, quem expôs, eu acho que cometeu um crime, porque algo tão pessoal, tão íntimo, não deveria ser exposto. E se fizeram isso para ferrar com a vida dela, para dizer que eles não eram marido e mulher,
foi de uma baixaria muito grande, né? E o próprio advogado, ele repudiou a exposição dessa carta, né? Porque o processo, ele tramita em segredo de justiça. E ressaltou que esse documento vazado está fora do contexto, né? Quando Rose escreveu essa carta, ela estava muito triste, ela estava desesperada e ela queria o marido de volta. Mas é difícil terminar traída. Eu sei que eles chegaram a se separar. Ela tentou, né, reconquistar. O casamento estava nessa crise conjugal. Então, se ela, e que sabia, é porque sim, eles tinham uma vida íntima juntos, né? E nesse contexto, o malfadado contrato para a criação dos filhos que Rose Miriam assinou, ela estava dopada, sob efeito de medicamentos fortíssimos, né? E o famigerado testamento de 2011. Nessa época, Rose entrou em uma grave depressão, voltou para São Paulo, tentou suicídio, foi internada no Hospital Albert Einstein. E novamente o advogado Williams chama atenção para a responsabilidade que Gugu tinha para com ela e seus filhos. Ele a visitava no hospital, se identificava na recepção como companheiro de Rose, conforme registros do próprio hospital. Como já disse, foi nesse período que ele fez o contrato para que ela cuidasse dos filhos, que reforça que a tese do advogado que ela assinou, né, sobre efeito de medicamentos. Então, se ela estava sob efeito de medicamentos, aquilo que ela assinou, aquele atestado de 2011, não é válido, porque ela estava à base de remédios e naquele momento ela não estava plenamente nas suas faculdades mentais para tomar qualquer decisão. Ela fez terapia durante muitos anos e tentou convencer Gugu de fazer terapia também e de que mudaria seu comportamento, pois na época ele manifestou esse desejo que ela mudasse o comportamento. Com isso, a vida do casal voltou à normalidade. Eles voltaram a morar juntos em Orlando, né, nos Estados Unidos, que era onde Gugu gostava de morar. Primeiro eles compraram uma casa pequena, com adaptação à cidade, a família se mudou para a cidade maior. Então, gente, eles moraram juntos durante muitos anos, ela com ele e os filhos. Segundo ele, a legislação para reconhecimento de união estável é clara. A ausência ou não de sexo, que não é o caso de Rose, não são por si só elementos para desqualificar a união estável. Senão, as pessoas começariam a trair só para escapar de eventuais responsabilidades civis, né? Por exemplo, as pessoas que são casadas, que moram juntas durante muitos anos, os direitos de casada é igual de quem é casado do papai. Aí seria muito fácil. Eu vou lá, vou ficar uns anos sem ter nada com a minha mulher, vou trair ela e não vou ter responsabilidade nenhuma. Não é bem assim. Já que não é bem assim, vamos lá. Pensa comigo. Se ela é a esposa oficial, não interessa se eles passaram alguns anos sem ter relação, se o casamento estava em crise. Num casamento com papel passado e tudo, mesmo quando o casal, no final do casamento, não estava bem, ainda assim é considerado um casal enquanto não se separa. E se um dos dois cônjuges tem um caso extraconjugal, gente, eu acompanho os advogados e eles falam que amante não tem direito. Então, no caso daquele rapaz que quer, né, ter a sua parte na herança, ele pode alegar o que ele quiser, mas na minha opinião ele não tem direito porque a amante não tem direito à herança, gente. Amante não herda. Então, a regra é clara, a amante não herda. Então, as pessoas estão querendo inventar. E aí fica, mas e a sexualidade do Gugu? O Gugu é X, é Y, não sei o que. Gente, claramente, Gugu é bissexual. Isso se não for pan. Eu deveria gravar esse vídeo com a Agatha, que ela poderia explicar melhor. Mas eu acredito que ele seja o quê? Bi? E daí, se ele for bi? Tem pessoas que gostam das duas coisas e não admite. Mas tem gente que gosta. Enfim, cada um com seus gostos. E não é isso que denigra a imagem dele. O que denigra a imagem dele é o fato que ele vivia de polêmicas. E ele fez muitas falsas polêmicas. Levantou muita falsidade quando era vivo. Fazia o programa dele à base de muita baixaria, de muita mentira. Ele é praticamente o inventor da fake news.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa a sua opinião aí nos comentários, quem você acha que merece ganhar. Mesmo que seja opinião diferente da minha, mas enfim. Você tem o direito de achar até o que quiser, porque não interessa o que eu ache, ou deixa de achar, porque a minha opinião, meu achismo, não vai significar nada para um juiz. Então, é só opinião à parte, falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!